Pessoal, vocês não estão entendendo tudo o que está acontecendo na política brasileira. Primeiro, a gente vai falar de um manifesto feito pelo Partido dos Trabalhadores que literalmente pode destruir o Brasil. Cara, é muito grave o que eu vou expor para vocês aqui agora. Então, você se prepare-se, tem um plano B, porque realmente o que está acontecendo é grave. Outro ponto que eu vou falar com vocês aqui, cara, Bolsonaro, de novo, acaba de ser traído, e dessa vez por uma figura bem próxima. Um general bem alinhado ao Bolsonaro acaba entregar o Bolsonaro de bandeja para o Alexandre de Moraes com uma delação, com uma divulgação de coisas que realmente, assim, deixaram muitas pessoas chocadas com essas informações que foram advindas desse general. E aí eu vou expor para vocês do que se trata, quem é esse aliado muito conhecido, diga-se de passagem, e eu vou expor para vocês, tá? Cara, agora uma coisa é séria. Fala aqui pra gente. Bolsonaro fez boas escolhas em relação a muitos de seus aliados? Cara, porque eu vejo hoje muitas figuras que antes estavam ali, sempre alinhadas ao Bolsonaro, hoje fazem questão, né? Tem uma mágoa muito grande, uma revolta e querem ver o fim do Bolsonaro. É isso que eu vou falar com vocês nesse editorial. Então, pessoal, para quem chegou aqui, ó, se puder, dá um like, curte, compartilha. Tem muita gente reclamando que não consegue encontrar os nossos vídeos nem fazendo pesquisa. A situação tá literalmente tensa. Então, se você puder dar uma ajuda pra gente aí, tá? Se inscrevendo no canal, isso ajuda e ajuda bastante. Vamos entender tudo que tá acontecendo? Então vem comigo. E antes de entrar na matéria, lembrando a vocês que o e-book, Os Segredos Milionários dos Leilões, está disponível para você fazer um download. Vale a pena, não fique dependendo do governo, tá? Corra atrás da sua liberdade, aprenda a trabalhar com leilões, que você consegue fazer esse tipo de negociação mesmo sem estar no Brasil. Daqui do Uruguai eu consigo fazer qualquer tipo de negociação, sabe? Inclusive, posso comprar, vender imóveis mesmo estando daqui. Então, hoje você tem a facilidade do leilão online. Cara, a melhor forma de investimento que existe, tá? É muito boa no Brasil, né? O próprio Pablo Marçal aplica muito essa medida nos seus negócios. Vamos falar de negócio, de economia, né? Pois é. Vamos lá. Essa matéria é do Estado de Minas. Economistas estimam que o governo precisa cortar 60 bilhões em gastos. O que quer dizer que a estimativa é que nós temos 60 bilhões além, ou seja, para a gente chegar no nível, não é para a gente ganhar dinheiro, é para a gente chegar no nível, a gente tem que cortar 60 bilhões. A gente está gastando 60 bilhões a mais do que pode. Então não tem como um governo desse dar certo. O relatório do Banco Itaú aponta que o montante necessário para cumprir a meta fiscal e devolver a confiança no mercado brasileiro, este é o ponto, devolver a confiança no mercado brasileiro ao governo, tem que ser alta, né? Os economistas do Itaú Unibanco calculam que para que o mercado financeiro tenha mais confiança no ajuste fiscal proposto pelo governo federal, são necessários pelo menos 60 bilhões em cortes de gasto para o governo federal, sendo 25 bilhões em 2025 e 35 em 2026. Então, sabe, o mercado já desistiu. O mercado já se assustou e falou, não tem o que fazer com o Brasil. O Brasil está perdido. Ninguém vai investir, vai acabar investimento, o Brasil vai para o buraco, nós não temos o que fazer. Tá? Nós não temos o que fazer. Então, não à toa, muitas pessoas estão pulando fora, né, o tempo todo do Brasil, porque realmente não está compensando investir no Brasil. E aí, enquanto isso, vem o PT e dá esse presente para vocês. PT e partidos de esquerda assinam um manifesto contra corte de gastos no governo Lula. É literalmente isso. Matéria do Politiza Paraná. Em meio ao cenário econômico atual, onde a inflação é elevada e o aumento dos juros preocupam o mercado, o PT e outros partidos da esquerda, o PDT, o PSOL e o PCdoB, assinaram um manifesto contrário ao corte de despesas em áreas sociais. O documento critica a pressão por ajustes fiscais no governo Lula. Vocês entendem que os caras estão um pouco se lixando, né? Como que está acontecendo com o Brasil? Cara, não dá para entender. Vocês fiquem ligados que eu ainda vou tratar um pouquinho disso aqui, mas daqui a pouco eu vou falar sobre o caso do Bolsonaro, né? Sobre o general
que está entregando o Bolsonaro para o Alexandre de Moraes, mas a gente precisa entender um pouco mais do rombo que você está enfrentando. Olha aqui, o Vinícius Carrion, ele escreveu o seguinte, citando uma matéria da revista Oeste. O déficit das estatais bate recorde de 7,4 bilhões no acumulado do ano até setembro. E aí ele escreve o seguinte, o espantoso seria se fosse o contrário, né? Tudo dentro do previsto. Cara, é comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Entenda que o Bolsonaro entregou as estatais com recorde de lucros. Recorde de lucros. E aí, o PT está entregando com recorde de gasto, de déficit. E aí, sabe de quem que é a culpa? Do Bolsonaro. Você não acredita que os caras de pau do PT tiveram a coragem de falar que a culpa é do Bolsonaro? Entregou uma política nefasta, por isso a gente teve que gastar mais. A culpa é do Bolsonaro. Não faz sentido. Ele também publicou a seguinte matéria. PT e esquerda assinam um manifesto contra corte de gastos e criticam pressão ao governo Lula. Essa é a matéria que eu acabei de ler para vocês. O grande desafio é convencer a esquerda de que o dinheiro não nasce em árvore. E se as coisas continuarem assim, quem vai se ferrar serão os mais pobres. Juros nas alturas, só é bom para quem tem dinheiro sobrando, porque pode ficar rentabilizando na renda fixa, com riscos baixíssimos. Mas o pobre, que não pode surfar nessa onda e ainda perde o poder de compra. Cara, meu irmão, se você não está dentro do segmento dos ricos, é bomba. O rico, ele tem holding. Inclusive, eu trabalho com holding, tá? A minha especialidade é holding, offshore. O rico, ele vai trabalhar com holding. Ele vai criar offshore, ele vai pular fora do país, ele vai vazar daí e deixar o circo pegar fogo. Vai deixar o circo pegar fogo. E aí o que acontece? Quem não tem condição tá lascado no Brasil. Então, o rico, ele tem conta fora, tá? Ele tem conta em outros países, o dinheiro dele tá lá em dólar, rendendo. É isso, né? Outra matéria que ele também publicou. O governo Lula necessita de superávit de 16 bilhões no fim de 2024 para atingir no mínimo a meta, diz a XP. A corretora de investimentos considera o objetivo viável, com um cenário mais otimista que o esperado pelo mercado. Ou seja, será que vão acatar ainda mais o bolso do pagador? Será que vão aumentar ainda mais imposto? Vão, tá? Tem proposta para taxar os impostos. A própria Simone Tebet, né? Para taxar a herança, a própria Simone Tebet tinha falado em 20%. Cara, é muita coisa. Então, assim, se você que tem renda, tem patrimônio, toda advinda do Brasil, meu irmão, o buraco é bem mais embaixo do que você possa imaginar. O negócio não é tão fácil quanto você imagina. E aí, é interessante, né? Teve uma matéria da Veja. Enquanto a gente está vendo o caos econômico acontecer, as coisas explodirem, o que está acontecendo? O Lula já prepara uma nova saidinha para presos, né? E o CNJ já está se preparando para o mutirão. Já não bastasse a gente estar fudido economicamente, vai soltar bandido para a rua. Mutirão do CNJ pode soltar quase 500 mil de presos. Aí, além de você estar preocupado porque o governo está te roubando, um safado que o governo soltou vem te roubar também. O mutirão penal de 2024 do Conselho Nacional de Justiça pode colocar em liberdade quase 500 mil de pessoas que hoje estão atrás das grades. De acordo com o relatório preliminar da Força Tarefa divulgado nesta segunda-feira, foram selecionados 496.765 casos que serão analisados pelo mutirão. Dentre eles, 65.424 são de pessoas que foram detidas por causa de porte de até 40 gramas da marihuana, né, da verdinha, conduta que foi descriminalizada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, enquanto o nosso país vai indo para o buraco, enquanto a coisa está afundando, o resultado deles é vamos soltar mais bandido na rua. É assim que a gente vai resolver o problema do país. Uma turma não trabalha bem. Eu sei que você está esperando a matéria final, eu já estou entrando nela, calma, só um pouquinho de paciência. Vou mostrar para vocês quem foi o general que entregou o Bolsonaro pro Alexandre de Moraes agora. Mas, cara, você tem que ver esse tipo de coisa. Olha só, deputados tiveram que trabalhar em média 1 dia e meio por semana. Você tá vendo os gastos que tem, você tá vendo a preocupação deles que é soltar bandido. E enquanto você, um burro de carga, nesse país de bananas, tá trabalhando aí
6 dias por semana, 7 dias por semana, pagando impostos absurdos. Absurdos. A turma trabalha 1 dia e meio e ganha salários altíssimos com o imposto que você paga. Matéria do Poder 360. Tá aí para você. Aí me diz se não é coisa de ficar absolutamente indignado com tudo isso. É brabo, né? É brabo. Não dá. Então, cara, quando a gente chega a observar o país como ele tá, a gente começa a entender o seguinte. Eu tenho uma visão, tá? E a eleição do Trump nos Estados Unidos foi muito favorável. Eu tenho a visão de que a eleição do Trump nos Estados Unidos vai dar um basta nesse projeto nefasto da esquerda em 2026. Sim, eu tô confiante, tá? Vou ser sincero com vocês que eu tô confiante pra caramba. Em 2026 vai ter um basta. Ah, Sandro, mas e se for igual 2022? Se tiver aquela balança desequilibrada, aquele sistema meio maluco, se é que vocês me entendem. Se tiver tudo aquilo. Olha, eu acho pouco provável que isso aconteça em 2026. Vai ter uma pressão muito grande em cima do Brasil. Vai ter uma pressão muito grande. E assim, o meu ponto de vista é 2026, Lula permanecer no poder, cara, tem um plano B. Tem um plano B. Vamos lá. Olha só o que o Lula está querendo fazer agora. Ele está querendo pintar, né? Ele está querendo se aproximar do centrão. Ah, não, o poder agora está com o centrão. Então vou me pintar de centrão. O Lula, esquerda, orgulhoso de ser comunista, agora vai virar um cara do centrão. O encontro de Lula com o aliado de Ciro Nogueira que derrotou o PT. Ou seja, o Lula está querendo apresentar-se como uma figura pragmática, uma figura que vem e se apresenta agora como que eu posso te dizer? Uma figura que se apresenta como um cara de centro, né? Não, derrotou o PT, mas tá tudo bem, já não é mais pelo PT, o Lula só tá pensando no umbigo dele. Por um lado, os esquerdistas, a galera do PT, estão revoltados com o próprio Lula, tá? Estão revoltados com o próprio Lula. A exemplo do que está acontecendo também. Tem muito bolsonarista revoltado com o Bolsonaro, porque essa guinada da esquerda e da direita vindo para o centrão está incomodando. Está incomodando e está incomodando muito. Inclusive, olha só, o Bolsonaro acabou de falar, né, que colocaria, se fosse presidente de novo, o Aldo Rebelo como ministro da Amazônia ou ministro do Meio Ambiente. Cara, olha o que Von Serran escreveu sobre isso. Muita gente que hoje é de direita veio da esquerda no passado. Os termos direita e esquerda já não comportam mais as necessidades do Brasil. Até porque nem o centro é bem definido. Eu mesmo indicaria o Aldo Rebelo para o Ministério da Economia da Amazônia, né? Se pudesse. Bolsonaro está correto nisso. Eu já falei muitas vezes para vocês do Aldo Rebelo, o tanto que eu gosto do trabalho dele. Embora os valores conservadores estejam próximos de uma agenda mais liberal, no sentido econômico, é preciso entender que nem sempre quem controla mundialmente essa agenda tem bons planos para o nosso país. Quando me pedem uma definição, penso em soberania. Sou um bolsoberanista, né? Ou seja, um bolsonarista que preza pela soberania do país. Então, assim, cara, vai ser inevitável algumas aproximações do Bolsonaro com gente do centro, com gente que adveio da esquerda. Hoje o Aldo Rebelo, eu posso dizer que ele não é mais esquerda, ele é um centro, tá? Assim como muitos estão fazendo isso. Vai ser inevitável. Mas isso gera desconforto? Gera. É óbvio que gera desconforto. Quer um exemplo? Olha essa matéria do Globo aqui, da Bela Megali. Parlamentares bolsonaristas usam o Trump para criticar o próprio Bolsonaro. E você vai entender o porquê aqui. Uma ala de parlamentares, como diz ela, de extrema direita, né? Alinhados a Jair Bolsonaro, tem feito questão de externar para colegas do Congresso seu descontentamento com o ex-presidente. Como informou o blog, nomes do bolsonarismo raiz, como Ricardo Salles e Nicolas Ferreira, estão distanciando o ex-presidente. É perceptível, tá? A gente começa a ver um distanciamento tanto do Nicolas quanto do Ricardo Salles em relação ao Bolsonaro. Isso não é mentira, tá? Eles estão distanciando. Olha só, tanto o Salles quanto o Nicolas estão vindo com a seguinte discussão. Olha,
O Trump não precisou vender a alma para o diabo lá nos Estados Unidos para voltar ao poder. Ele não precisou se entregar ao centrão, se entregar aos democratas. Ele manteve a coerência, ele manteve a postura e não por isso, não à toa, ele teve o apoio total da população e é por isso que o Trump voltou. O que o Bolsonaro está fazendo é se transformando, né, de certa forma, numa figura que muitos vão associá-lo ao centrão, à velha política, e nada impede de que logo ele esteja dividindo palanque até com gente da esquerda. E isso aí está incomodando muito o Nicolas Ferreira e também o Ricardo Salles. Isso aí é fato. E aí, qual o seu posicionamento sobre isso? Eu queria ver o seu ponto de vista. E agora, pessoal, vamos falar sobre essa traição pesada, né, que alcançou aqui o Bolsonaro. Se deve lembrar dos generais que tiveram no entorno do Bolsonaro. Lembra do general Heleno, Hamilton Mourão, Braga Neto? Foram vários generais, esses que pousavam como os grandes defensores da pátria, figuras inquestionáveis e incontestáveis, né, do exército brasileiro, que estava na luta pela pátria. Vários generais foram os primeiros a correr e se bandear para o lado do Lula na hora que o bicho pegou. Agora, um general ontem entregou o Bolsonaro de bandeja para o Alexandre de Moraes. Pois é, esse você deve lembrar. Lembra do general Santos Cruz? Pessoal, estourou um foguete aqui, mas ignora. Lembra do general Santos Cruz? Pois é. A reação de Bolsonaro após ser alvejado, né, atingido por depoimento de Santos Cruz. O núcleo do ex-presidente Jair Bolsonaro aponta uma suposta mágoa como principal motivo para o general Santos Cruz depor contra o ex-chefe, né, o Bolsonaro, no caso da BIM paralela. O ex-ministro da Secretaria do Governo afirmou à Polícia Federal que o clã Bolsonaro teria se encontrado com representantes da empresa israelense Cognite, desenvolvedora do software First Mile, usado indevidamente para monitorar autoridades brasileiras. De acordo com os ministros que atuaram no governo Bolsonaro, a relação com o militar sempre foi tensa. Eles relataram uma postura inusitada do general durante as discussões, quando as divergências de ideias levaram a um debate inflamado. Santos Cruz teria o costume de ajeitar o paletó de modo a mostrar a arma exposta. Ou seja, o cara mostrou a arma para o Bolsonaro. Você vê o nível que é. E o cara, né, tava ali sempre do lado do Bolsonaro, sempre junto com o Bolsonaro, dentro do governo Bolsonaro. E mesmo assim, uma figura tóxica, né, em relação ao Bolsonaro, uma figura que esteve sempre do lado do Lula. Ou seja, se você pode usar uma palavra hoje para definir o verdadeiro centrão, é militar. É isso. Os militares são os verdadeiros, né, organogramas do centrão. Esses caras estão onde o poder está, onde tiver mais benefício para os caras estão. A Polícia Federal investigou o uso do First Mile pela Agência Brasileira de Inteligência contra políticos, juízes e jornalistas durante o governo Bolsonaro. O vereador Carlos Bolsonaro, do Republicano, filho do ex-presidente, chegou a ser alvo de uma operação. O general Santos Cruz fez parte da primeira equipe de ministros do governo anterior, passou pouco mais de 6 meses no cargo, ele foi demitido em julho de 2019, após se tornar alvo de ataques do guru da direita, o Olavo de Carvalho, e do vereador Carlos Bolsonaro. Pessoal, o que nós temos, né? Nós temos aqui um cara que chegou, falou que o Bolsonaro estava investigando os ministros do Supremo Tribunal Federal, está entregando de bandeja, né, todo o discurso que o Alexandre de Moraes quer para pegar o Bolsonaro, para incriminar o Bolsonaro. É simples assim. Então, é um cara que esteve dentro do governo, esteve com o Bolsonaro. Assim, é de certa forma até insano, né? Até insano. Você vê como que as pessoas viram as costas pro Bolsonaro. O Moro fez isso, né? Um monte de gente que esteve dentro do governo Bolsonaro, os irmãos Weintraub, saem atirando em relação ao Bolsonaro, tá bom? Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Lembrando a vocês que se não fez o download dos Segredos Milionários dos Leilões, façam o download, tá aí. Lembrando a você que já não aguenta mais o Brasil como tá, um ótimo plano B é o Uruguai, pode entrar em contato com a gente aqui, que a gente está disposto, tá, a estar te atendendo, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo editorial.